neste momento de ensino da palavra, tenho a certeza que Deus vai abençoá-los em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos anunciar o ano aceitável do nosso Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor reina e vive para sempre. Compartilhe esse vídeo, mande seu joinha, faça aí o seu comentário e o nome do Senhor será exaltado e glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós vamos, para a honra e glória do Senhor, dar início ao nosso momento de ensino da palavra em nome de Jesus. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor. Um grande abraço a todos vocês que estão nos vendo neste momento. Você também que irá nos ver no decorrer desta noite, no decorrer deste dia, do dia que vai nascer, né? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Enfim, você que vai participar deste momento de palavra, minha oração é para que você seja alcançado, para que você entenda o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. E o nosso intuito é esse, de tirarmos um momento para nós refletirmos na palavra de Deus, conhecermos o que a palavra de Deus nos diz, e eu louvo a Deus por isso. Então, mais uma vez, cumprimento você com a santa paz do Senhor, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que, quem sabe, está no seu carro ou está viajando. Enfim, aonde você estiver, que Deus possa, de alguma maneira, falar no seu coração de uma forma poderosa em nome de Jesus. Nós estamos ensinando a palavra de Deus, exatamente a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós já vimos aqui o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o terceiro capítulo. Vimos coisas maravilhosas aqui nesses 3 capítulos, onde Deus nos ensinou muitas coisas para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós vimos aqui no primeiro capítulo que o apóstolo se apresenta para os irmãos de Corinto como apóstolo. No capítulo 1, haja visto que Paulo, ele tinha, em uma das suas viagens missionárias, Paulo ele chega na cidade de Corinto, na Grécia. Corinto, uma cidade grega, e aonde ali ele anuncia a palavra de Deus, ele anuncia a salvação através de Jesus Cristo. Vimos que Corinto, uma cidade muito grande, uma população muito grande, tinha um porto que fazia com que pessoas de toda a Ásia, de toda parte da Itália, enfim, de todas as regiões tivessem acesso naquela cidade. Tinha um comércio muito grande, uma cidade muito influente, uma cidade muito supersticiosa, como eu disse. E Paulo chega ali para anunciar a palavra de Deus, e Paulo prossegue na sua viagem, deixa ali um homem por nome Apolo, ensinando a palavra para os irmãos que ali ficaram. Mas como eu disse, no capítulo 1 nós podemos ver que Paulo, ele escreve essa carta para os irmãos de Corinto e se apresenta como apóstolo. Apóstolo era aquela pessoa que andou com o Senhor Jesus, que recebeu esse título, vamos dizer assim, do próprio mestre. Mas aí você pode me dizer, mas Paulo não andou com Jesus. Sim, mas Paulo não andou com Jesus, mas Jesus encontrou Paulo na cidade de Damasco, quando ele ia perseguir os cristãos, e lá ele recebe esse chamado para apóstolo. E ele se apresenta aqui no capítulo 1 como apóstolo.
ele escreve essa carta para os irmãos que estão em Corinto. Ele escreve essa carta para os irmãos que lá estão, porque ele estava preocupado com os irmãos que lá estavam. Como nós vimos no capítulo 1, uma rápida recapitulação, diz o texto lá no capítulo 1 que Paulo ele vai nos ensinar que aquela igreja ela recebeu muitas dádivas de Deus, ela foi ensinada em toda sabedoria, em todo conhecimento. Uma igreja que receberam diversos dons da parte de Deus, a ponto de se tornarem irrepreensíveis para a obra do Senhor e para esperarem um grande dia do Senhor. Mas podemos ver que Paulo, preocupado com essa igreja, porque ele tinha sido informado no capítulo 1 por uma família de Corinto, família de Cloé, que estava havendo divisão nesta igreja. E é preocupante porque a divisão, quando chega, ela derruba qualquer instituição, ela derruba qualquer comunidade, se não for cortado logo essa divisão, se não for posto um fim nessa divisão, a tendência é só indo para a destruição e para o fim. Porque a Bíblia vai nos dizer que casa dividida não subsiste. Como diz a própria palavra do Senhor, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E Corinto estava nessa condição. Paulo, preocupado, escreve essa carta para os irmãos de Corinto. E ele dá para os irmãos de Corinto quem lhe informou. Porque nós temos que ter cuidado com essas coisas, irmãos. Alguém me falou. Quem te falou? Paulo vai direto, fala aos irmãos, fui informado pelos da família de Cloé que há divisão entre vocês. Então Paulo já cortou todo o laço de fofoca, mais um laço de divisão, e ele já foi direto ao assunto. Capítulo 1. No capítulo 2, nós vamos ver que Paulo deixa bem claro para os irmãos de Corinto que quando ele foi anunciar o evangelho ali, naquela cidade para eles, ele não foi com sabedoria de palavra humana, sabedoria de palavra humana, ou seja, mas ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus para anunciar a palavra de Deus, e ele anunciou ali o que? A Cristo crucificado. Paulo coloca ali na cidade, na vida dos irmãos, o fundamento, a fundação, fundamento. Para qualquer coisa da nossa vida, nós temos que ter um fundamento. Tudo aquilo que vamos fazer tem que ter um fundamento. E Paulo coloca para os irmãos, para que eles pudessem ser abençoados e salvos, o fundamento. Esse fundamento, ele disse qual era esse fundamento. Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi crucificado, que morreu por nós e que ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja Deus. Paulo deixa bem claro, então, que no capítulo 2, que ele não foi com sabedoria de palavra humana, ainda que ele fosse um homem muito culto, tivesse muita sabedoria, ainda que ele fosse um fariseu, um conhecedor da lei judaica, um homem muito culto, considerado, recebeu o título de cidadão romano, um homem que tinha o aval de Roma, que tinha o conhecimento da lei mosaica, mas ele não foi usando nenhum desses recursos que ele tinha, mas ele foi ali na humildade e anunciou a Cristo e Cristo crucificado, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou. No capítulo 2 ele fala que ele não foi até a eles com palavra de sabedoria humana, mas falou a simplicidade do Evangelho, através do Espírito. Então ele lhes ensinava que eles deveriam aceitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era transmitida não por ele, mas pelo Espírito Santo, que ministrava sobre a vida dele e anunciava a verdadeira mensagem da salvação, a mensagem da cruz, que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi para a glória e voltará um dia para nos buscar. Foi essa mensagem que Paulo transmitiu para os irmãos
lá em Corinto. No capítulo 3 nós vamos ver que Paulo ele vai dizer para os irmãos de Corinto sobre verdades espirituais, que para a pessoa entender a mensagem da cruz, que é uma mensagem que é transmitida pelo Espírito Santo de Deus e não por ele, por palavra de sabedoria humana, ele vai anunciar para os irmãos algumas verdades espirituais, dizendo que somente aquele que é espiritual pode entender aquilo que vem do Espírito, que aquele que é carnal não tem como entender quando Deus fala com ele. Se a pessoa lê a Bíblia 1 milhão de vezes, sem ter um propósito com Deus, sem querer ouvir uma revelação, uma interpretação de Deus para a vida dele, uma revelação de Deus para a vida dele, ele vai ler a Bíblia 300 mil vezes e a Bíblia vai ser um livro normal, como qualquer outro. Mas quando nós lemos a Bíblia naquele intuito, não, a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando comigo. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ler a Bíblia com temor, quando eu começo a ler a Bíblia com prazer, com alegria, porque a Bíblia diz que temos que buscar ao Senhor enquanto podemos achar, e devemos fazer isso com alegria, com gratidão. Quando nós fazemos isso, nós começamos a ler a Bíblia, a palavra de Deus, e começamos a entender. Então a Bíblia vai nos ensinar que, ali no capítulo 3, Paulo vai falar para eles, ensinar verdades espirituais. Essas mensagens do capítulo 1, 2 e 3, nós temos já para a glória de Deus, está no nosso canal lá no YouTube. Você pode se inscrever e participar conosco, você vai ouvir todas essas mensagens em nome de Jesus. Amém? Fiz um breve apanhado aqui para nós prosseguirmos no capítulo 4 agora, para a honra e para a glória de Deus. Nós podemos ver que Paulo ele continua na sua carta aos Coríntios preocupado em extremo com a situação daquela igreja, porque os irmãos ainda continuavam na sua situação de carnais. Eles começaram a achar que Paulo pregava melhor, outros achavam que Pedro pregava melhor, outros diziam que Apolo pregava melhor, e entre eles mesmos havia divisões. Alguns estavam se achando, alguns estavam se achando melhor que outros, e isso não estava agradando a Deus, o Espírito Santo, e Paulo continua aqui no capítulo 4 a ensiná-los a como devemos, como eles deviam e como nós hoje devemos proceder na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, porque o tempo passou, mas a palavra de Deus é a mesma, o nosso Deus é o mesmo. E as situações que vivemos, irmãos, não mudaram também. Continuamos vivendo situações também, então nós aprendemos na Bíblia Sagrada, pelo Espírito Santo de Deus, lições que vão nos dar entendimento para desviarmos de um mal ou de algo que está na nossa frente que não estamos vendo ainda. Quando somos espirituais e queremos aprender de Deus, Deus vai nos ensinar e nos mostrar o caminho que devemos seguir. No capítulo 4, ele começa a falar assim: se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, se você quiser nos acompanhar, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo número 1, em nome de Jesus. Paulo começa a falar assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Coisa de Deus isso na vida do apóstolo. Ele faz uma recomendação logo no início do capítulo 4, que os homens deviam considerá-los, no caso Paulo e Apolo, que estavam ali responsáveis por aquela igreja, por aquelas vidas que creram no Senhor Jesus e que estavam passando momentos difíceis ali. Paulo começa o capítulo 4 falando para eles que vocês nos considerem de duas maneiras: como ministros de Deus, de Cristo,
e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra ministro quer dizer auxiliar direto do mandatário supremo. Então que aqueles homens pudessem considerá-los, que eles estavam ali sim, mas eles eram o quê? Auxiliar de alguém que mandou eles fazer aquela obra, de alguém que é supremo, no caso aqui Deus, que Deus mandou eles fazer aquela obra lá em Corinto, pregaram o evangelho, eles creram, mas de repente uma divisão começou a entrar entre eles. Então Paulo começa esse capítulo falando para eles que os considerem, porque é difícil, irmão, quando você vai ensinar alguém o caminho que ele tem que seguir e a pessoa não considera você, não te dá o devido respeito. Aí aquela pessoa nunca vai ser alcançada pela palavra, pelo ensinamento, não vai ser alcançado. Então Paulo começa falando, quero que os homens aí nos considerem como ministros de Cristo. Ou seja, nós somos auxiliar direto daquele que nos mandou fazer esta obra. Nós somos auxiliar. Ou seja, ele estava se colocando assim como auxiliar daquele que mandou fazer essa obra gloriosa entre eles. Mas que eles considerassem isso e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que quer dizer dispenseiro? Dispenseiro quer dizer que é aquele que cuida da dispensa. E o que é uma dispensa? Em toda casa nós temos uma dispensa. Pode ser um armário, pode ser uma salinha, um cômodo que as pessoas fazem uma casa, já faz um cômodo só para ser a dispensa da casa, onde colocam-se os alimentos ali, produtos de limpeza, tudo aquilo que vai ser usado na casa para o alimento e para uma limpeza da casa, isso se chama dispensa. E quem cuida dessa dispensa é o despenseiro. Então Paulo pede para que os irmãos de Corinto os considerem como despenseiros do quê? De um produto de alimento material, não, mas uns dispenseiros daqueles que cuidam das coisas de Deus, dos mistérios de Deus, como ele coloca aqui, como aquele que cuida do alimento espiritual que vem do céu. Então Paulo fala para eles assim, vocês nos considerem como ministros de Cristo e como despenseiros de Deus, como aqueles que cuidam da dispensa, mas não da dispensa de arroz, feijão, de macarrão, mas tomar de óleo, arroz, feijão, essas coisas não, mas como aqueles que cuidam de algo de muito mais valor, que é das vossas almas, que nós temos orado, chorado, nós temos passado momentos difíceis por vocês e por isso nós estamos aqui. Nos preocupando com vocês, porque Deus colocou na nossa vida como dispenseiro para cuidar da vida espiritual de vocês. É como se fosse bem assim, né? Como se hoje eu pudesse estar aqui na minha casa, deitado, trabalhei o dia todo, cuidando da minha própria vida, me preocupando somente com as coisas minhas. Trabalhei o dia todo, vim, em outras palavras, fiz o que tinha que ser feito, vou descansar, vou deitar, assistir um filme, vou dormir, amanhã vou trabalhar. Não, mas eu estou aqui como um ministro de Cristo também e como um despenseiro dos mistérios de Deus, porque não estou preocupado comigo, mas estou preocupado com você, que você ouça uma palavra de Deus na sua vida que possa te dar o que? O alimento espiritual, uma bagagem espiritual, para que o seu amanhã seja melhor, para que no dia de uma decisão importante da sua vida, você possa ser sábio, ter sabedoria, fundamentado na palavra de Deus, em nome de Jesus. Entende isso? Mas eu louvo a Deus porque tudo é de Deus, irmão. E eu estou fazendo isso, não é porque eu quero, não. É como eu falei aqui, que ministro é aquele que é auxiliar do mandatário supremo, ou seja, eu estou auxiliando aquele, é ele que me mandou fazer isso.
Eu não sou bonzinho, não, irmãos. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho, eu não sou bonzinho. Eu estou aqui cumprindo ordem. Eu sou auxiliar do mandatário supremo, que é Jesus Cristo, meu Senhor e o seu Senhor, em nome de Jesus. Amém? A Ele sim, toda honra e toda glória para todos sempre. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, trazendo para nós aqui, eu poderia chegar aqui na hora da live, abrir a minha Bíblia e começar a falar para vocês. Mas eu não seria um dispenseiro fiel. Por quê? Eu fiquei ontem de ontem, durante a semana, uma semana orando, lendo a palavra, pedindo direção de Deus para transmitir para vocês o que realmente a palavra de Deus está falando aqui. Isso se chama dispenseiro fiel. Isso se chama dispenseiro fiel. Então ele fala, além disso, requer-se que nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Seja fiel naquilo que está fazendo para auxiliar aquele que mandou ele fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também deve ser você, naquilo que Deus te mandou fazer. Você deve ser fiel. Você deve ser fiel naquilo que você vai fazer. Faça com zelo, faça com amor, faça com gratidão. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque a recomendação aqui do apóstolo é que exige-se que o dispenseiro, que aquele que faz algo para alguém, seja fiel naquilo que ele está fazendo. Em outras palavras, não faça de qualquer maneira. Porque nós não queremos que alguém faça para nós, algo de qualquer maneira. Nós nos sentimos mal. Então, para o seu irmão, para o seu próximo, dê o seu melhor, seja fiel. Diz aqui, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel, em nome de Jesus. Todavia, ele fala no versículo 3, a palavra todavia, ela quer dizer mas. É como se alguém estivesse falando alguma coisa para nós, ou a gente está falando alguma coisa para alguém, de repente a gente fala mas. Quando a gente fala mais, este mais quer dizer uma condição, mas a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Versículo 3. Então ali ele abre um parêntese, ele vai abrir um parêntese, e ele vai colocar a vida dele e a vida de Apolo, que são ministros de Cristo e dispenseiros de Deus. Eles vão usar a vida, Paulo vai usar a vida dele e de Apolo como um exemplo para os irmãos de Corinto. Na verdade, ele tinha que usar a vida dos irmãos de Corinto para dar um exemplo para eles, como que eles estão fazendo. Mas Paulo, ele se coloca na posição de se colocar no lugar deles. É assim que Cristo fez, se colocou no nosso lugar, para nos abençoar, para nos salvar e para nos dar a certeza de uma vida eterna. Então ele fala assim, vocês estão falando que Apolo é melhor, que Paulo é melhor, está tendo divisão. No capítulo anterior, que nós já ensinamos aqui, Paulo deixou bem claro para eles, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que deu o crescimento. Não adianta nada se eu plantar, Apolo regar e não ter crescimento, porque o crescimento é Deus que dá, é Deus que faz. Em outras palavras, eu e você temos que fazer a nossa parte confiando em Deus. Se Ele quiser fazer para a glória do nome dEle, Ele vai fazer. E é Ele que dá o crescimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Então ele coloca aqui, mas a mim, ele estava falando, mas a mim pouco importa ser julgado. Por vocês ou por algum ser humano, por algum juízo humano. Nem tampouco a mim mesmo me julgo. Ele mesmo julgava ele, mas eles lá em Corinto estavam julgando. Apolo estava julgando Paulo. Então, quando uns falavam que Paulo era melhor, estava falando que Apolo não era melhor.
Quando falava que Apolo era melhor, estava falando que Paulo não era melhor. Mas Paulo já começa falando que os considerassem como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Não precisava ter essa bagunça lá na igreja de Corinto. E muitas vezes dentro da nossa igreja, da nossa casa, do nosso trabalho, existe muita confusão também, irmãos. Porque pessoas não entendem o propósito de Deus, o que é viver junto. É melhor ser dois do que um, diz a Bíblia, estar junto, mas falando a mesma língua. Andando no mesmo caminho, estando dentro do mesmo barco. É melhor ser dois do que um. Mas Paulo fala assim, eu não me importo, no versículo 3, se vocês estão me julgando, porque eu mesmo não me julgo. E ele continua no versículo 4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Ele fala, vocês estão me julgando, se Apolo é melhor que eu tenho minhas falhas, vocês estão vendo minhas falhas. E se é vice-versa, vocês estão vendo as falhas da vida de Apolo também. Mas ele deixa claro aqui, ele falava assim, em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. É Deus que nos julga, irmão. É Deus que tem o poder e a autoridade sobre a nossa vida de dizer para nós, você está certo ou você está errado. É Deus que tem esse direito. E não eles, o que eles estavam fazendo lá, e muitas vezes o que nós fazemos. Em um determinado momento da nossa vida. Nós temos que vigiar quanto a isso. Versículo 5, ele fala, portanto, nada julgueis antes de tempo. Tem gente que não sabe nem o que está acontecendo, já está falando. Ele escuta assim, de bate-pronto no seu ouvido, chega no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. Ele já sai lançando a opinião dele, não sabe se é verdade, não sabe se é mentira. Ele não ouviu a outra parte, não sabe a história do outro lado, e ele já começa a falar e a julgar, e muitas vezes a se tornar um juiz. Fala, nossa, fulano de tal não presta, é a outra pessoa que está errado, é assim, e começa a tomar um partido. E quando toma-se um partido, começa a existir uma divisão. Então nós temos que vigiar, nos policiar. A Bíblia está nos ensinando isso nessa noite. Se você está me ouvindo, você sabe que eu estou falando isso em nome de Jesus. Que a palavra está nos dizendo isso. Então ele fala, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas nas trevas. Quando ele fala em trevas aqui, não está falando trevas do diabo, do inferno, não. Essas trevas que é coisas que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Pessoas que estão em trevas, está no escuro a gente não vê nada. Então a pessoa não sabe o que está acontecendo e já está falando. Entendeu? Mas diz que quando o Senhor vier, ele vai trazer à luz tudo aquilo, toda a verdade. De tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida. Ele vai trazer à luz as coisas que estão ocultas nas trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus seu louvor. Então aí sim, cada um vai receber de Deus a sua recompensa, o seu louvor. Se é um louvor para o bem, ou se é algo para o mal. Por quê, meu irmão? Nós não podemos ser juiz é Deus. Amém? Então Paulo continua falando para os irmãos de Corinto que eles têm que pôr um fim naquela divisão. E que Deus não está feliz com aquela divisão. E Paulo continua usando ele e Apolo como um exemplo para a vida deles ali, né? Falando que só o Senhor é que pode julgar, que ele não se considera justificado, mas quem julga ele é o Senhor. Ele mesmo não julgava ele, porque ele sabia que quem julga ele é o Senhor. E é o Senhor que nos julga, irmãos. Amém, Jesus?
Versículo 6 diz assim: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, tá vendo? Por amor de vós. Porque se Paulo começasse a usar eles como referência para dar essa explicação para eles, aí Paulo ia ter que mexer, pôr o dedo na ferida de meio mundo lá. Paulo teria que pôr o dedo na ferida de meio mundo, porque existia muita gente ali de nariz empinado, tinha muita gente ali numa situação ali que se achava o dono da razão. Então Paulo, por amor deles, como ele disse aqui, diz aqui: apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Porque se eu fosse começar a usar, A ou B, algum de vocês que estão aí para eu falar alguma coisa, não daria certo. Mas para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo em favor de um contra o outro. Olha que coisa gloriosa, irmão. Ensoberbecer quer dizer orgulho. O que é orgulho? É sentimento de prazer, é trazer a honra para si. Então, quando um começava a falar, erguer a cabeça, empinar o peito, empinar o nariz e falar as coisas com autoridade, ele estava chamando atenção para ele estava se orgulhando. Não, tem que ser assim. Paulo que é certo, Apolo que é certo. Entre eles lá havia divisões também. Então ele estava falando, fulano é certo, fulano é errado. E Paulo falava que ele não julgava ele mesmo, porque quem julgava ele era o Senhor. Olha que coisa tremenda aqui. Então ele falava assim que vocês têm que fazer, têm que aprender a não ir além do que está escrito. Se eu ensinei para vocês, dentro da palavra de Deus, dentro da lei de Deus, como tem que ser feito, como Jesus nos ensinou, é até ali fora, não precisa ir mais além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo, não se orgulhando, não se trazendo a honra para vocês mesmos, dizendo que você é certo. Ninguém é certo de nada, irmão. Certo é o Senhor. Entendeu? Por que tem divisão? É porque alguém se acha certo e começa a julgar o outro, que o outro é errado. Aí tem divisão. Então ele fala que eles não deveriam se ensoberbecer, não deveriam se orgulhar, trazer a honra para cada um deles, a favor de um contra o outro. Porque qual é a diferença? Ele fala no versículo 7. Qual a diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Se você recebeu algo de Deus, por que você vai se gloriar? Se você recebeu, se o outro não recebeu, se você não recebeu e o outro vai falar de algo de Deus. Se eu prego, amém por isso, eu estou pregando. Mas amanhã vai outro que vai falar outra palavra para você, que vai trazer a memória de você aquilo que um dia o pastor Jorge falou. Então, quem é um abençoador na sua vida? É o pastor Jorge ou é uma outra pessoa? Não é o pastor Jorge nem é outra pessoa. Porque um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. O responsável por tudo isso é Deus na minha e na sua vida, que nos abençoe em nome de Jesus. No versículo 8 ele fala assim: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e provera Deus reinasses, para que também nós nos reinemos convosco. Então queria nós, como diz Paulo aqui no versículo 8, que vocês já tivessem aprendido da forma correta, estivessem fazendo da forma correta, que aí as coisas iam caminhar conforme o Espírito Santo quer, conforme Deus quer. Mas Paulo aqui fala para eles como que chamando a atenção deles. Paulo fala ao contrário,
que eles já estavam fartos, que eles já estavam ricos do que? De conhecimento, de sabedoria. Eles eram como reis, porque naquela época quem governava da última palavra era o rei. Era o rei que dava a última palavra. O rei naquela época ele tinha o poder da vida e o poder da morte, ou seja, a sentença, do juízo, do julgamento. Era o rei que tinha. Então Paulo fala aqui, olha, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, ou seja, vocês estão reinando. Sem nós vocês estão reinando, ou seja, tudo aquilo que nós ensinamos para vocês, vocês inverteram. Porque o problema, irmão, é quando a pessoa começa a inverter aquilo que Deus fala. É por isso que tem muitas pessoas que abandonam a caminhada, porque não tem firmeza espiritual, bagagem espiritual. Porque são lhes ensinados de uma forma contrária. A pessoa muda aquilo que Deus está falando. Deus não está falando nada daquilo e a pessoa está trazendo para ela como que fosse de Deus. Daí chega lá na frente, não tem base, não tem fundamento, porque o fundamento é Cristo. Aí a pessoa olha para trás, para, desanima, sai da presença de Deus e vai embora, irmão. E é triste isso. Mas Paulo fala, vocês já estão fartos, já são ricos, sem nós reinais. E diz aqui, provera Deus reinasseis para que também nós reinássemos juntos. Eu queria que Deus, da parte de Deus, que vocês realmente tivessem no caminho certo, reinando, mas fazendo o que é certo, para a honra e glória do Senhor, não tendo divisão, não tendo contenda, não tendo briga, não tendo inveja no meio de vocês. Versículo 9, porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo e aos anjos e aos homens. Porque tudo que eles faziam, as pessoas, em vez de seguir o caminho que tinham que seguir, não seguiam, faziam o contrário. Porque é assim, né, irmãos? A gente aprende isso na parábola do semeador, né? Diz que a palavra é a semente, né? A palavra de Deus é a semente. E diz lá no texto, nos evangelhos, que o semeador saiu semeando a semente. Aí uma semente caiu na beira do caminho, outra caiu no meio dos pedregais, outra caiu no meio dos espinhos e outra caiu em boa terra. Assim também, a gente está ensinando a palavra, Paulo estava ensinando para eles, as pessoas estavam lá na igreja, mas muitas vezes não receberam a palavra, porque a palavra muitas vezes, em vez de cair na boa terra, cai no meio dos espinhos. Aí ela começa a brotar, começa a crescer, os espinhos sufocam ela morre. Às vezes a palavra que é a semente cai no meio dos pedregais, e como a raiz não pode ir para o fundo da terra, porque é pedra, quando vem o sol ela morre também. E quando a palavra cai, a semente, que é a palavra de Deus, o ensinamento que Paulo deu para a igreja, o ensinamento que está sendo ministrado hoje, cai na beira do caminho e a pessoa fica naquela mas não é, vem a ave do céu, que é o inimigo de roupa, tira do coração dela essa palavra. Então, veja bem, é uma parte só que cai em boa terra. Veja bem que ele fala, uma cai na beira do caminho, outra cai nos pedregais, outra cai no espinho. 3 lugares que a semente cai. Ou seja, a maioria das pessoas que tem a oportunidade de receber essa palavra com alegria, receber no seu coração, ter uma vida transformada, a maioria das pessoas que tem essa oportunidade despreza. Mas é a minoria que vai receber essa palavra. Entende o que eu estou falando? É a minoria que vai dar crédito a esse estudo, a essa palavra, esse ensinamento que Paulo nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. É a minoria. É a minoria. Porque um dia a palavra já caiu no coração dele, mas é como se o coração dele existisse pedra. Era como se o coração dele existia um caminho onde veio a ave do céu e roubou. Então ele não sente prazer em ficar 1 hora e 10 ouvindo esse ensinamento para a sua vida. Porque a palavra já caiu também no meio das pedras. Não tem raiz. A pessoa não tem prazer em ficar ali ouvindo e aprendendo e recebendo essa palavra com amor e com alegria para a sua vida. Mas tem a minoria que cai na boa terra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Porque Deus trabalha para aquele que nele espera.
Louvado seja Deus. Aleluia. Deus trabalha para aquele que dele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo falava aqui, porque tem para mim que Deus, a nós, apóstolos, Ele nos colocou por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo para o mundo e para vocês. Parece que tudo que nós estamos fazendo está sendo em vão, mas não é, irmão. Porque diz a Bíblia que todo trabalho não é vão no Senhor. Todo trabalho não é vão no Senhor. Eu sei que hoje aqui eu não estou perdendo meu tempo. Eu sei disso. Eu tenho certeza que essa palavra vai cair no coração de alguém. Porque eu não sei onde esse alguém está. Se é na minha cidade, se é em outra cidade, outro estado, não sei. Mas Deus sabe onde está essa pessoa. E a Bíblia diz que todo trabalho não é vão no Senhor. Isso daqui é a presença de Deus, irmão. É a alegria de saber que estamos no caminho certo. Aleluia. Versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo. Nós somos sim. É por isso que eu estou aqui e que você está aí. Nós somos loucos por amor de Cristo. E ele falava para eles lá, vocês são fortes, são ilustres, e nós somos vis, mas nós somos loucos por amor de Cristo. Ele dizia, vocês são sábios, vocês são fortes, vocês são ilustres, nós somos vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injurinhados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser, sabe o quê? Como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos assim, irmãos. Nós estamos dessa maneira, entendeu? Porque as pessoas não valorizam aqueles que fazem o correto. Você quer ter valor? Não seja correto. Entende isso? Você não quer ter valor? É assim, a pessoa que tem valor geralmente são aquelas pessoas que não fazem por merecer. Mas quando a pessoa faz tudo certinho ali, ela não é valorizada. Então Paulo dizia que para eles, para os irmãos de Corinto, eles eram considerados como a escória de todos, eram considerados como lixo. Mas olha o que eles faziam, olha o que os apóstolos faziam. Eles eram afadigados, eles trabalhavam para não depender de ninguém. Eles trabalhavam com as próprias mãos e pregavam o evangelho, davam a cara a tapa, eles apanhavam, eram injurinhados, eles eram prisioneiros, sofriam por causa do evangelho, para anunciar a palavra para eles. Eles eram perseguidos, ele falava que no versículo 12, somos perseguidos, sofremos, somos blasfemados, falam mentira de nós, rogamos até o presente século, rogamos até o presente. Temos chegado a ser o lixo, a escória para muitos. Mas porque eles faziam o que era correto. Mas não importa, irmão. Se as pessoas vão falar de nós, de mim, de você, se nós procuramos fazer o que é certo. Podemos ser nada para os homens, como disse aqui. Somos como o lixo deste mundo e como escória de todos, não importa. Se para muitos nós somos, para muitos nós somos julgados pela nossa conduta, pela nossa seriedade, por aquilo que nós fazemos. Não importa se para muitos nós não prestamos, irmãos.
para aquele que está lá em cima, que tem chamas como óleo, olhos como chama de fogo. Ele vê todas as coisas e sabe de tudo. E diz a Bíblia Sagrada que um dia ele virá e dará a cada um conforme a sua obra. O texto que nós já lemos neste capítulo fala que ele vai trazer, vai tirar das trevas as coisas que estão ocultas e vai manifestar as intenções dos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14. Ele fala: não escrevo estas coisas para vos envergonhar. Porque não é assim que funciona. Ele está falando: eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar. Igual eu, quando há uns dias atrás falava com um casal, aconselhando este casal, eu instruí a moça, instruí o rapaz, em particular. Eles estavam passando um momento de divisão também. E eu falei para eles: se vocês deixarem, eu vou estar orando por vocês, vou estar acompanhando vocês, para que vocês façam conforme está escrito na palavra de Deus. Não vou estar me metendo na vida de vocês, mas eu vou estar ensinando e acompanhando vocês. E o dia que eu vi você, marido, falar alguma coisa para ela que não deveria ser falado, na mesma hora eu vou chamar você no portão, na rua, em particular, e vou ensinar você como tem que tratar a sua esposa. Da mesma forma eu falei para a esposa: quando eu te ver falar alguma coisa para o seu marido que conforme aquilo que não está escrito, conforme o ensinamento da Bíblia que eu dei para vocês, eu vou chamar vocês em particular também, porque eu não quero envergonhar vocês próximo de ninguém, mas eu quero ensinar vocês como vocês serem abençoados, como mandar essa divisão embora, como acabar com esse mal que assola a vida de vocês. Paulo aqui fala da mesma forma, porque ele fala assim no versículo 14: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. É com amor, é porque a gente ama. Se a gente não amasse, irmãos, nós não faríamos nada disso. Eu não estaria aqui, você não estaria aí. Se a gente não amasse, irmão, se Deus não amasse, Deus não faria por nós o que Ele fez. Deus jamais faria por nós o que Ele fez se Ele não nos amasse. Muitas vezes nós amamos nosso filho, mas muitas vezes temos que dizer não para o nosso filho. Muitas vezes nosso filho às vezes pede alguma coisa e a gente fala: não, não é a hora, não pode, não vou fazer. Mas nós não deixamos de amar o nosso filho porque falamos não para ele. Nós não deixamos de amar o nosso filho quando colocamos ele de castigo, ou quando repreendemos ele, ou quando tiramos algo que ele gosta para que ele possa aprender a valorizar-se, e a valorizar os pais, e a valorizar os bons costumes. Nós não deixamos de amá-lo quando fazemos assim. Então Paulo fala assim: olha, não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. A palavra admoestar quer dizer repreender. A palavra admoestar quer dizer avisar alguém, repreender. A palavra admoestar quer dizer repreender alguém, quer dizer ensinar, avisar. Então era isso que Paulo está falando: não quero envergonhar vocês, mas eu estou avisando vocês. Deixa de fazer dessa maneira, faça de outro, porque é assim que vocês aprenderam. Versículo 15 ele fala: porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, 10.000 aios quer dizer pessoas que tomam conta. Pode ser pastor, apóstolo, ministro, pode ser pessoas que tomam conta de alguém. Ainda que eles tivessem 10.000 pessoas cuidando deles, Paulo vai lembrar eles de algo. Paulo vai trazer à memória deles algo. Ainda que vocês tivessem Apolo, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tito, Timóteo, tivesse essa turminha boa aí cuidando de vocês. Ele fala assim: ainda que vocês tivessem 10.000
reais ou 10.000 pessoas em Cristo que cuidasse de vocês, vocês não teriam. Contudo, muitos pais que tomassem conta de vocês, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Porque Paulo foi que chegou naquela cidade pela primeira vez. Ele lhes anunciou o Evangelho e colocou o fundamento que é Cristo no coração deles. Então Paulo, que era o pai na fé deles, ainda que eles tivessem 10.000 pessoas que tomassem conta deles, mas ele dizia para eles ali, olha, eu sou o pai na fé de vocês, eu sou responsável por vocês, é por isso que eu estou escrevendo isso para vocês, é por isso que eu estou ensinando vocês, porque eu quero o bem de vocês, que eu amo vocês. Deixe essa divisão, deixe essa separação, porque não está agradando a Deus e ao Espírito Santo, e Ele está me ensinando a ensinar vocês o caminho que deve seguir. Versículo 16, admoesto-vos, ou seja, eu ensino vocês, portanto, a que sejais meus imitadores. Sejam meus imitadores. Olha o meu exemplo, porque é assim, irmãos, a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. Por que Jesus pregava com autoridade? É porque ele vivia aquilo que ele falava. Por que Paulo pregava com autoridade? É porque ele vivia aquilo que ele pregava. Então Paulo dá a recomendação para eles. Eu sou o pai na fé de vocês. Então estou avisando vocês o seguinte, que sejam meus imitadores. Em outro versículo da palavra de Deus, mais na frente ele vai dizer assim, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por esta causa, olhe a preocupação de Paulo com os irmãos lá em Corinto. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel. Timóteo não era filho na carne de Paulo, assim, filho biológico, mas era filho na fé de Paulo, Timóteo. E ele fala aqui, olha, por esta causa vos enviei Timóteo, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ou seja, era um ministro fiel, um dispenseiro fiel, como nós aprendemos hoje. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então Paulo, tão preocupado que ele ficou com os irmãos, que enviou o quê? Timóteo para Corinto, para fazer lembrar o caminho, tudo aquilo que Paulo estava ensinando nas igrejas e que já tinha ensinado para eles. Olha, o amor no coração do apóstolo Paulo pelos irmãos de Corinto. Versículo 18. Ele dizia assim, mas alguns andam inchados. Ele sabia que essa palavra não ia chegar no coração de muitos, não ia chegar essa palavra. Mesma coisa, a palavra de hoje também. Tem muita gente que vai chegar no Facebook e vai fazer assim, ó. Vai fazer só assim, ó. Porque essa palavra não interessa para eles. Sabe por quê? Eles andam inchados. E se acham ricos, reis já, como nós aprendemos hoje aqui, que não precisam de um conselho, não precisam de uma ajuda, de um ensinamento para a vida deles. Mas tem muitas pessoas, como eu disse simbolicamente falando da semeadura, essa palavra também, que é a palavra de Deus também, mas vai cair em boa terra também, não vai cair só na beira do caminho, não vai cair no espinho, no pedregal, vai cair em boa terra também, para honra e glória do nome do Senhor. Mas ele fala aqui no versículo 18, mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, olha. Em outras palavras, Paulo estava falando assim, perdão para os irmãos, porque ao vivo é assim mesmo, né, irmãos? Dá um probleminha no celular às vezes.
Paulo, em outras palavras, estava dizendo assim, essas pessoas que andam inchados, que estão assim, que estão promovendo divisão aí, que acham que eles são o dono da razão, um dia que Deus vai preparar para mim, eu vou ir na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, conhecer vocês. E aí eu vou ver se aqueles que estão agindo de forma errada, eu vou ver se eles estão fazendo certo. Era isso que Paulo estava falando. Eu vou ver se eles estão fazendo certo. Aí no versículo 19 ele continua falando. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, como eu falei. E então conhecerei não apenas as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, ou seja, o que eles estão fazendo. Será que o que eles estão fazendo é aquilo que eles estão falando? Que a maior pregação do Evangelho, irmão, não é falar, é fazer. Nós temos que fazer. Nós temos que falar menos. Nós temos que falar menos e fazer mais. Essa que é a verdade. E diz aqui no versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Traduzindo para deixar bem claro para os irmãos. Porque o reino de Deus não consiste em falar, mas em fazer. Foi isso que eu coloquei lá no canal, no nosso canal no YouTube. Que o reino de Deus não consiste em falar, mas em fazer. Então, mas fazer o quê? Fazer o certo, o correto, aquilo que agrada a Deus. E para concluir, no último versículo, a palavra de Deus diz assim, Paulo fala para os irmãos de Corinto assim, o que vocês querem? Que quereis? Que eu vá ter convosco com vara ou com espírito de amor? Perdão, vou repetir. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então o que eles estavam querendo? Que quando Paulo fosse lá, Paulo fosse repreendê-los mais energicamente, para que entrasse no caminho, ou que Paulo fosse com amor e com espírito de mansidão. O que eles estavam esperando? O que nós estamos esperando, irmão? Nós estamos esperando a casa cair para a gente mudar de vida? Deus está nos dando oportunidade. Deus está nos dando a graça de um mal não vir sobre nós muitas vezes. Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós nos entristecemos por algo que não temos. Choramos, ficamos tristes, aborrecidos por algo que não temos. Mas esquecemos de agradecer por aquilo que nós temos. Entende isso? Esquecemos de agradecer por aquilo que nós temos. Vamos ser mais gratos a Deus. Vamos agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Vamos esperar em Deus, porque amanhã é outro dia. E Deus pode prover amanhã aquilo que nós não temos. Mas sejamos gratos por aquilo que nós temos. E vamos deixar de reclamar por aquilo que nós não temos. Amém, Jesus? Que Deus possa falar no seu coração. Que Deus possa renovar a sua vida. Que Deus possa te fortalecer, te dar alegria, te dar a paz. Que Deus possa te fortalecer em nome de Jesus através desta palavra, amém, irmãos? Porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é digno de louvor, de toda honra, de toda glória, amém? Que você possa receber essa palavra com gratidão, em nome de Jesus. Que Deus possa te fortalecer, te dar a paz, te dar sabedoria, para você prosseguir na sua caminhada, na sua jornada. Diga não para o seu eu, diga não para o pecado, para aquilo que não agrada a Deus e ao Espírito Santo. Mas levante a sua cabeça e exalte no Senhor. Sabe por quê? Por quê?
A alegria, ela vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te fortaleça em nome de Jesus. Senhor, abençoe esta vida, que esta palavra, que é a tua, não minha, possa gerar vida e vida com abundância neste coração. Que essa palavra nesta noite tenha caído numa boa terra, Senhor. Não na beira do caminho, não no pedregal, não, Senhor, entre os espinhos, mas numa boa terra. Abençoa esta vida, Senhor. Consola, conforta, refrigera. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, Deus, abençoa esta vida. Fortalece. Coloca esperança, Senhor. Coloca, Senhor, alegria de que amanhã será melhor do que hoje. Abençoa esta vida, esta família, esta casa. É o que eu te peço, meu Deus, para a honra e para a glória do teu santo e glorioso nome. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena em nome de Jesus, Senhor. Vai valer a pena quando a trombeta soar e o Senhor chamar a cada um de nós pelo nosso nome. Vai valer a pena em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre você o rosto dele, que o Senhor te dê a paz e a alegria da salvação, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor, em nome de Jesus. E sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, às 19h30 eu vou estar aqui. Espero que você esteja aí também, para juntos louvarmos e bendizermos aquele que vive para todos sempre. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e viva Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Valeu a pena! Glória!